pessoal, professor Ricardo Said aqui, na disciplina de Estrutura e Sistemas Organizacionais, agora na semana 2, onde nós vamos falar um pouco de análise administrativas e seus aspectos fundamentais. Tudo vai partir, tudo que a gente conversar aqui nesse resumo da semana 2, vai partir também de um conceito importantíssimo, que é o conceito de sistemas abertos. A empresa hoje, com uma visão que tinha, na verdade, uma visão somente interna do negócio, ela passa a ter uma preocupação também com o seu ambiente externo. Esse ambiente externo dita as regras de como ela vai atuar internamente para poder atender às necessidades básicas do cliente. Então, quando a gente fala do conceito de sistema aberto, né, nós vamos perceber e estudar nessa semana que a interação dos parceiros do negócio, né, que a gente poderia colocar os seus próprios fornecedores, de agências reguladoras, políticas do governo, o local, o ambiente geográfico que a empresa está inserida fisicamente, tudo isso influencia, né, são variáveis que influenciam o ambiente interno. Então, a gente está agora no século XXI, não mais somente preocupado com variáveis internas, né? Porque basicamente a organização ela existe para atender uma necessidade no ambiente externo. Por isso, até mesmo o conceito de sistemas abertos, onde o feedback do cliente, o feedback de quem vai consumir o seu produto ou serviço, é tão importante quanto o atendimento de necessidades internas da organização. Tá? Eu diria até que é mais importante. No conceito do sistema fechado, que é o que foi anterior a essa teoria de sistemas abertos, tudo que a empresa produzia se colocava no mercado e praticamente vendia. Né? A necessidade específica do cliente, o anseio diferenciado de um cliente não era levado em consideração. Se a gente pegar aí as primeiras montadoras, né, no Ford, por exemplo, os carros eram produzidos todos eles preto e tudo vendia. Né? Então, o cliente não tinha a necessidade do cliente, por exemplo, em ter um carro de uma outra cor, não era levado em consideração. Então, o carro preto era produzido somente preto e se vendia preto. E se o cliente tivesse algum tipo de reclamação a fazer, alguma contribuição, o atendimento de alguma outra necessidade, isso nunca foi levado em consideração para a organização. A gente vai ver agora que na organização, né, dentro de um sistema aberto, isso é prioritário, né, para qualquer organização, porque os mercados estão globalizados, os clientes estão cada vez mais exigentes. E as variáveis mesmo de uma agência reguladora, de um governo, da sociedade em geral, afeta a forma com que as empresas produzem ou oferecem seus serviços. Okay? Então, mais uma vez, isso aqui é um resumo do conteúdo que vocês têm disponível na semana e a gente vai agora trabalhar os demais slides desse resumo. Tá? Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Então, como primeiro conceito que a gente vem conversar aqui dentro desse resumo, é dentro da análise administrativa, que é o nosso foco, aspectos fundamentais da análise administrativa. E eu peguei aqui um resumo do material que diz o seguinte: as organizações, de uma forma geral, encaram grandes desafios à medida que buscam ganhos competitivos em relação aos seus concorrentes. Acho que esse é o foco principal, né? Ganhos competitivos em relação a todos os seus concorrentes. Ao mesmo tempo que precisam estabelecer um relacionamento de qualidade com seus clientes e um mercado que se transforma rapidamente. Gente, vejam nessa afirmação o grande desafio que a organização tem hoje. Então, manter competitiva em relação aos concorrentes, né? Estabelecer relacionamento de qualidade com os clientes, para o cliente perceber essa qualidade no seu produto ou no serviço, né? Dentro de um mercado globalmente, né, conectado globalmente, que se transforma de uma forma muito rápida. Né? É um desafio. Né? Contudo, a partir da segunda metade do século XX, o ambiente mudou e trouxe à tona novas formas de trabalhar, promovendo a visão das organizações como sistemas abertos, conforme eu falei no slide anterior, na abertura da aula. Né? Então ele diz que essa abordagem transformou o foco da gestão, que passou também a atuar no ambiente externo, a levar em consideração as variáveis do ambiente externo, né? Principalmente analisando ameaças e oportunidades que pudessem ser
ajustadas internamente. Então, uma determinada variável que seria, por exemplo, uma necessidade diferenciada do seu cliente, essa variável ela era trazida para dentro da empresa para ver de que forma internamente conseguia-se ou consegue-se ajustar essa variável para poder atender esse cliente exigente, né? Uma transformação, por exemplo, de uma demanda de um novo produto, de um novo material que o mercado está sinalizando para ser utilizado ou para não ser utilizado, isso era trazido, é trazido para dentro da organização para que ela possa internamente se ajustar, né? Então, o foco da organização também passa a ser o ambiente externo. Dessa forma, podemos entender as organizações como sistemas abertos, né? Pois fazem trocas constantes com o meio interno e externo da organização. O Chiavenato 2014 ele traz alguns conceitos, em cima desse termo, né, de sistemas abertos, ele traz alguns conceitos que facilitam a gente entender essa relação de troca entre a organização e o ambiente externo, né? Então você tem a entrada, né, é a parte do sistema que fornece energia ou informações para que o sistema funcione. Então essa entrada no sistema ela pode ser informacional ou ela pode ser de insumo, matéria-prima propriamente dito, né? Depende do sistema que está sendo analisado. Você tem também a saída, né, do produto ou do resultado. Então, se for informacional, você vai fornecer como saída o resultado. E se for insumo, matéria-prima, você vai sair do outro lado do produto, né? O processamento, propriamente dito, que é o mecanismo de conversão das entradas em saídas, né? Esse mecanismo tem que existir, né? Senão, se não tem o mecanismo de processamento, o que vai entrar é o que vai sair, não vai ter transformação, né? Depois você tem aí a grande sacada, né, desse sistema aberto, que é o feedback ou alimentação de retorno. É a função na qual o sistema compara as entradas e as saídas, verificando se estão de acordo com os padrões pré-estabelecidos. Notem a importância que isso se tem. Será que o que eu estou fornecendo de entrada, o que está sendo transformado, é realmente o que eu gostaria de ter como saída, né? E aí, se não é, quem pode me responder isso é o próprio cliente. Então, vou dar um exemplo bem simples. Se eu estou numa padaria, eu coloco insumos para produzir um pão. Há uma transformação na padaria e sai do outro lado o pão. O cliente, na hora de consumir o pão de sal, ele verifica, por exemplo, que o pão está com muito bromato, ele está com algum produto a mais que ele está fazendo o pão esfarinhar todo facilmente. Então, esse feedback vai ser acionado para a padaria ou para quem garante a qualidade do produto na padaria e a próxima fornada de pães será feita diferente, né? Ele vai verificar aonde que, vamos dizer assim, o material, né, o insumo, por exemplo, a forma de fazer, né, a mão de obra, ou o equipamento, aonde houve a falha para que aquele produto, a saída não fosse condizente com os padrões pré-estabelecidos da entrada, né, ou que se queria que tivesse como saída. Tá? E o próprio ambiente, né, que se leva em consideração também, o meio que envolve externamente o sistema. Então, o ambiente onde a padaria está alocada, o bairro, agência reguladora de meio ambiente ou de saúde, né? Tudo que está externamente à organização também se leva em consideração para se fabricar bem, né? Ou com o mínimo de qualidade possível esse pão, né? O mínimo de qualidade pré-estabelecido esse pão, tá? Então, ele até diz, para que o sistema seja viável, ele deve interagir constantemente com o meio, além de ter capacidade de se adaptar, mudar e responder às exigências e demandas do ambiente externo. Isso. Então, se, por exemplo, existe uma nova regra de uma agência reguladora de meio ambiente, por exemplo, que precisa ser alterada, a empresa, analisando esse ambiente, ela vai trazer isso internamente para os seus processos e fazer as adaptações necessárias para que a empresa, o processo reflita essa nova política, né, exigida pela uma agência reguladora. Tá? Então, são aspectos fundamentais que a gente precisa entender entre a organização e o ambiente externo, né? Como que isso se comporta. Vamos lá. Na sequência, ainda de acordo com Oliveira e Silva, 2006, né, a gente pode destacar 3 níveis de ambientes em que as organizações estão inseridas. Então, a organização está inserida
teoricamente aqui com Oliveira e Silva, em três ambientes. O ambiente geral, ou o que a gente chama de macroambiente, tá? Que a gente vai detalhar um pouco. O ambiente de tarefa, né? E o ambiente interno. Né? Então, assim, a gente muitas das vezes, teoricamente, a gente acaba visualizando mais fácil, né? Ou melhor, o ambiente interno. Mas não, a organização ela ainda está inserida dentro de um ambiente de tarefa e que, por sua vez, está dentro de um ambiente geral. Eu vou mostrar isso para vocês numa figura, numa imagem, que vai dar para vocês entenderem melhor. Né? Então, está aqui os três níveis. Então, eu tenho o ambiente interno, que está aqui dentro da empresa, tá? Então, aqueles departamentos, né? Tudo que está dentro da empresa, a própria produção interna dela, então está dentro desse primeiro ambiente. Depois você tem um segundo ambiente que é chamado ambiente de tarefa, né? Esse ambiente de tarefa contém fornecedores, né? Agências reguladoras, concorrentes, clientes, né? Tudo isso é um ambiente de tarefa. E isso tudo está inserido dentro de um ambiente geral, né? Onde você tem o governo com as suas variáveis políticas, variáveis legais, variáveis demográficas, variáveis ecológicas, que são tão importantes hoje. O meio ambiente dita muitas regras também do que a empresa pode fazer ou quer fazer, né? Variáveis sociais, né? A própria responsabilidade social que a empresa tem com o meio com que ela interage, né? Com o ambiente geral que ela interage, variáveis econômicas e variáveis tecnológicas, tá? Então, eu acredito que vocês não tenham percebido a amplitude que são esses níveis dentro aonde uma organização está inserida, né? Então, ambiente interno, ambiente de tarefa e ambiente geral. Tá? Acho que a gente detalha ele aqui. Então, a análise administrativa reflete, então, a necessidade de efetuar diagnósticos das situações que precisam ser modificadas e estudar soluções conjuntas para os problemas administrativos da organização. Ela possui elementos importantes para definir as estratégias a serem implementadas. Então, assim, a análise administrativa ela também vai refletir, né, para a alta administração a necessidade de, primeiramente, a gente efetuar diagnósticos, né, para a gente entender a situação atual e o que a gente precisa modificar. Né, vamos imaginar que a partir de uma demanda do ambiente global. Né? Então, você analisa o que o mercado, vamos dizer assim, o que o governo está te colocando agora num outro patamar e você vai realizar o que, por exemplo, para conseguir fazer ou implementar essas mudanças? Fazer um diagnóstico situacional das causas, né, que busca identificar o clima e a estrutura da organização, os seus métodos e processos de trabalho, a intervenção planejada, né, quer dizer, é o estudo das soluções dos problemas que você identificou através do diagnóstico situacional, né? E o planejamento das mudanças que ocorrem na fase de implantação e controle. Então, assim, gente, não é nada muito, vamos dizer, muito simples, né? Na verdade, é um processo que sai do diagnóstico situacional até chegar no planejamento das mudanças. A gente detalha isso aqui no outro slide, ó. Então, essa análise administrativa pode ser dividida em fases, né? Então, como foi dito até pegando carona no slide anterior, diagnóstico situacional das causas, né? Que é o levantamento pela crítica do levantamento da situação atual que a empresa está e que precisa mudar, o estudo das soluções, problemas, né? Que esse estudo das soluções que para um mesmo problema identificado no item anterior, no diagnóstico situacional, você pode ter mais de uma solução. Né? E aí você vai escolher efetivamente qual solução que você vai implementar, né? Que é o terceiro item. Então, assim, a gestão da mudança. Né? Então, a organização ela precisa ter isso muito bem estruturado, levando, obviamente, nesse caso, a análise como análise administrativa global. O que o mercado está sinalizando que a empresa precisa se aperfeiçoar ou se adaptar. Né? Aí ele fala um pouquinho também do ambiente interno. Então eu falei efetivamente do ambiente geral, né, global, agora do ambiente interno. O ambiente, dentro do ambiente interno, desculpe, aí você tem o ambiente de tarefa. Diferente do ambiente geral, que se refere ao local em que todas as organizações estão situadas, esse ambiente de tarefa é aquele mais específico de cada organização e abrange seus consumidores, fornecedores, concorrentes, agências regulamentadoras e grupos de interesse, né? Os famosos stakeholders.
Então, os stakeholders estão dentro desse ambiente de tarefa. O ambiente de tarefa inclui setores com os quais a organização interage diretamente e que tem impacto direto na capacidade da organização de alcançar seus objetivos, né? É mais uma afirmação aí. Okay? E aí, dentro do ambiente interno, quem são esses elementos principais, né? Quem compõe de forma principal o ambiente interno da organização? Então, ele fala aqui os consumidores, tá? Os próprios usuários dos produtos ou serviços da empresa, né? Os fornecedores de recurso, na verdade são os fornecedores de suprimentos, né? Vamos dizer assim, que são os parceiros do negócio. Tão importante quanto um cliente, um consumidor para você, é você ter também um leque de fornecedores de recursos que consiga te atender, né? É um parceiro para a vida toda, né? Então, ele até coloca, nesse sentido, né, de fornecedores de recursos, a gente vai entender que existe uma relação de dependência muito grande entre fornecedores e as empresas, né, com o qual eles mantêm relações comerciais. Relações comerciais, ok? E depois também nós temos ainda dentro desse ambiente de tarefa o que a gente chama de concorrentes, propriamente dito, né? Os concorrentes também são importantes, representam as empresas que concorrem entre si para a obtenção dos recursos necessários. Então, os concorrentes eles disputam as entradas e as saídas de uma empresa, né? Então, até o Oliveira e Silva ainda, de 2006, caracteriza esses concorrentes em dois grupos: os diretos, que produzem produtos ou serviços similares, e os indiretos, que são as organizações distintas, mas que trabalham para alterar o interesse do consumidor, né? Que é sempre roubar, vamos dizer assim, o consumidor do outro, desviando as intenções de compra. Além disso, os concorrentes podem disputar os recursos necessários para a produção, como matéria-prima, equipamento, tecnologia, entre outros. Então, por que a gente leva em consideração esse concorrente, né, dentro desse ambiente de tarefa? Porque as empresas concorrentes, elas concorrem, como o próprio nome diz, entre si para a obtenção dos mesmos recursos, né? Então, até mesmo dos mesmos recursos. Então, levar em consideração esse mercado, essa concorrência é importante. De repente você vai estar implantando a sua empresa está inserida num mercado, num local onde você tem muitos concorrentes, né? Então, isso pode afetar, não diretamente talvez pela qualidade do seu produto, mas sim pela obtenção dos recursos de matéria-prima que serão as mesmas para todos esses concorrentes, né? E os grupos reguladores, né, que a gente fala que são as agências reguladoras. Isso a gente tem, as empresas têm, vamos dizer assim, dado uma importância muito grande, né, para esses grupos reguladores, porque eles ditam realmente as regras do que a gente pode fazer. Então, se a minha empresa polui, eu vou ser multado pelo INEA. E o INEA vai, então, direcionar de que forma eu vou fazer os investimentos nos maquinários na produção, talvez até os insumos mais adequados para poluir menos que eu tenha que comprar, quais são as tecnologias que eu vou ter que investir, quais os treinamentos que eu vou ter que dar para os meus funcionários para que eu possa poluir menos, senão o INEA vai chegar lá e vai me multar, né? Então, agência reguladora de petróleo, meio ambiente, né? Até mesmo econômicas, né? Ditam realmente bastante as regras do negócio. Então, e aí a gente também chega, né, ainda dentro do ambiente interno, né, falando também das variáveis internas, né, que na verdade as variáveis internas é que a organização tem o controle direto, né, são recursos humanos, gestores, ambiente físico, né, cultura organizacional, e são todas variáveis internas, elas são mais fáceis de serem controladas. Os recursos humanos, os proprietários, né, que são, na verdade, os gestores. Tá? Então, isso a gente consegue, de certa forma, gerir melhor. O ambiente físico, né, é uma variável também do ambiente interno. É interessante se leva em consideração o ambiente físico e a própria cultura organizacional, né, que também impacta muito, né, nessa como variável do ambiente interno, né? A forma que eu vou produzir, a forma que eu vou atender meu cliente, a forma que eu vou interagir com os meus fornecedores, por exemplo, né, ou mesmo com os outros stakeholders, vai muito também da cultura organizacional, né? Porque
Em geral, ela representa um sistema de crença, de valores compartilhados e que se desenvolve dentro da organização. E, consequentemente, funciona como um guia do comportamento humano das pessoas que estão dentro da minha empresa e que internamente e que vão interagir para poder fechar um negócio, atender melhor o cliente, conquistar os melhores fornecedores e assim por diante, né? Então, realmente, também é uma variável importante. E o ambiente externo, né, também altamente afetado pelo que a gente chama de variáveis PEST, né, que representam fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos do cenário em que o segmento da organização se encontra. Então, dentro do segmento, se eu sou uma metalúrgica, né, eu fabrico aço, eu vou ter fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos voltados para esse segmento, né? Então, de acordo com o segmento, esse ambiente externo afeta de uma forma muito ampla a organização. O objetivo primordial da análise PEST é ajudar a empresa a reagir a mudanças no seu ambiente externo, conforme aponta, né, o Coelho Domingues. Acho que aqui eu fiz um resumo, né? Então, ó, eu peguei, o livro coloca então aqui como exemplo a Amazon, né? E ela fez aqui uma análise das variáveis externas dentro do contexto PEST da Amazon. Então, fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, fatores tecnológicos. Acho que vale a pena vocês darem uma lida para vocês entenderem melhor esse exemplo, né, da Amazon, que é uma empresa pioneira no comércio eletrônico. Então, entender esses fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos agrega muito para a organização que quer realmente se estabelecer num mercado altamente competitivo dentro do seu segmento, né? Obviamente dentro do seu segmento, ela quer sempre buscar uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes e para isso não adianta olhar somente internamente e externamente no primeiro nível. Acho que tem que olhar externamente no segundo nível, onde entra aí essa análise do contexto PEST, né? Onde esses fatores serão essenciais. Ok? Acho que isso aí foi o resumo, tá? Dentro do que foi proposto. Como falei, é um resumo. Esse material vai ficar disponível para vocês no ambiente, juntamente com esse vídeo. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.